A parábola narrada no Evangelho de Lucas capítulo 20, nos seus versículos de 9 a 16, é uma história contada por Jesus que ilustra ensinamentos espirituais profundos. Ele a contou durante sua última semana de vida, enquanto ensinava no Templo de Jerusalém. A sua jornada não era fácil, pois sempre estava em um confronto direto com os líderes religiosos, como os sumos sacerdotes, escribas e anciãos, que questionavam sua autoridade. A tensão entre o mestre e esses líderes havia aumentado devido à crescente popularidade de Jesus entre o povo e sua crítica aberta às práticas religiosas hipócritas da elite religiosa, seus descasos com os menos favorecidos e a falta de zelo com os ensinamentos de Deus. Nesta ocasião, o Senhor repreende mais uma vez o comércio intenso no interior do templo, de forma veemente e áspera. Sendo até interpelado por líderes religiosos presentes sobre com qual autoridade, ou quem a deu para tais advertências. A resposta foi à altura. Por meio de uma indagação aos prepotentes eclesiásticos, Jesus perguntou sobre o batismo de arrependimento realizado por João Batista. Se era dos céus ou dos homens? Esta pergunta soou de forma impactante, pois quaisquer respostas os colocariam em risco. Se fosse dos céus, estariam contradizendo seus ataques a João Batista, pois não acreditavam nesta purificação. E se fosse dos homens, poderiam ser apedrejados, e então, foram forçados a dizer que não sabiam. Da mesma forma, o Senhor lhes respondeu que não iria dizer com que autoridade fazia tais coisas. Diante deste cenário, Jesus evitou cair nas armadilhas desses hipócritas religiosos e contou a parábola dos lavradores maus da seguinte forma: um homem planta uma vinha e a arrenda a alguns lavradores antes de partir para uma longa viagem. Quando chega a época da colheita, ele envia um servo para recolher parte dos frutos, mas os lavradores espancam o servo e o mandam de volta de mãos vazias. O proprietário envia outros 2 servos, que também são maltratados e expulsos. Finalmente, o dono da vinha envia seu filho amado, acreditando que os lavradores o respeitarão. No entanto, os lavradores, ao verem o filho, conspiram para matá-lo, na esperança de tomar a vinha para si. Como consequência, o proprietário da vinha destruirá os lavradores maus e dará a vinha a outros. Isto soou como flecha nos corações daqueles líderes religiosos e chegaram ao ponto de pedir que tal fato não fosse assim. Como bons intérpretes, sabiam que a vinha na parábola representava Israel, uma imagem frequentemente utilizada no Antigo Testamento, como no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 5. Sabiam também que o proprietário da vinha é Deus, os lavradores tipificavam eles, e os servos eram os profetas enviados por Deus ao longo dos tempos, muitos dos quais foram rejeitados e maltratados. O Filho amado é uma clara referência a Jesus, o Filho de Deus. Portanto, ao contar essa parábola, Jesus estava profetizando sua própria rejeição e morte nas mãos deles. Ele estava revelando que, assim como os lavradores maus rejeitaram o filho do proprietário, os líderes religiosos estavam prestes a rejeitar e matar o Messias. Estas interpretações se tornaram autênticas mais adiante, mas é salutar discernir que a parábola continua a ter profundas implicações nos dias de hoje. Façamos algumas reflexões possíveis que podem chamar a nossa atenção no cumprimento do grande comissionamento que nos foi ordenado pelo Senhor Jesus, que foi pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, além de fazer com que todos permaneçam nos mandamentos de Deus. Um dos ensinos é sobre responsabilidade e fidelidade. Assim como os lavradores tinham a responsabilidade de cuidar da vinha, a igreja, que somos nós que acreditamos no Cristo ressurreto, tem a responsabilidade de cuidar para que haja o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Ao mesmo tempo, devemos ficar alerta contra a infidelidade e a corrupção daqueles que são chamados a ser condutores do povo de Deus, principalmente nos assuntos tocantes à riqueza e ao bom ensino da palavra. Outro aprendizado está relacionado com a rejeição e aceitação do Messias.
A rejeição do Messias pelos líderes religiosos e a subsequente oferta de salvação aos gentios lembram-nos da abrangência do amor e da graça de Deus. A mensagem do Evangelho é inclusiva e universal, disponível a todos que aceitarem Jesus Cristo. É necessário difundir as boas novas com tolerância e disciplina, com paciência e retidão, com acolhimento e discernimento, enfim aceitar o pecador e rejeitar o pecado. Um entendimento fácil de absorver, desde que aceitemos a Jesus como Messias, é a nossa missão de sermos parte da vinha. Hoje, a videira verdadeira é Jesus Cristo, e nós somos os ramos. Cada crente é chamado a ser um mordomo fiel, trabalhando para produzir frutos espirituais, com justiça e misericórdia. A parábola nos desafia a examinar nosso comprometimento com a unção que nos foi imposta. Devemos ser imitadores do Senhor, sermos como o sal da terra e luz do mundo, refletir a imagem de Deus em tudo que fazemos. O julgamento e a esperança também são advertências contidas na parábola, e para aqueles que rejeitam a mensagem de Jesus podem sofrer as mesmas consequências dos lavradores maus. No entanto, ela também nos oferece esperança de redenção e restauração para aqueles que ouvem, aceitam e seguem o Filho amado de Deus, como sendo o caminho, a verdade e a vida eterna. Por último, gostaria de ressaltar a consequência final da parábola, ou seja, a destruição dos lavradores maus e a transferência da vinha para outros. Isto simboliza o julgamento que viria sobre Israel, por sua rejeição ao Messias, além do que prefigura a abertura do reino de Deus a todos os povos, cumprindo assim a aliança feita do Criador com Abraão. A vinha seria dada a outros, referindo-se aos gentios e à nova comunidade de crentes que formam a igreja atual. Desta forma, esta analogia nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à revelação de Deus. Assim como os líderes de Israel tinham a responsabilidade de cuidar da vinha de Deus, hoje, os crentes são chamados a ser mordomos fiéis da mensagem do Evangelho. Devemos ouvir e responder à voz de Deus, refletida em toda a Bíblia e na vida de Jesus Cristo, o Messias. Além disso, a parábola nos adverte sobre as consequências da rejeição do Senhor e sua mensagem. Devemos estar atentos para não cair na mesma armadilha de infidelidade e rejeição, mas sim abraçar a redenção e a nova vida oferecida por meio de Cristo. A parábola, portanto, é um lembrete perpétuo da misericórdia de Deus e do chamado à fidelidade contínua em nosso relacionamento com Ele. Quem tem ouvidos ouçam o que a palavra diz. Graça e paz a todos.